Oi, boa noite a todos. Sou uma neurótica em recuperação e vou falar para vocês a respeito do quarto passo. O quarto passo diz que nós fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Nós temos que, nesse quarto passo, nos interiorizar, ver quais são as nossas sensações, o que essas sensações fizeram com que a gente estragasse a nossa vida, perdesse tempo na nossa vida e ao mesmo tempo aprendesse, porque hoje elas servem para mim como um aprendizado. O egoísmo, que a gente já nasce com ele, que desde criança a gente é acostumado a disputar a mãe, disputar o pai, disputar os familiares, disputar os brinquedos, isso sem querer a gente vai alimentando e ele vai se tornando natural na gente, a gente faz que não percebe e ao mesmo tempo isso vai trazendo prejuízos para a gente, porque quando a gente se vê em meio à sociedade a gente é obrigada a dividir, a gente é obrigada a compartilhar. E esses vícios emocionais que a gente desenvolve com o passar do tempo, com a vida mesmo, eles são totalmente prejudiciais para a gente. A gente se torna muito orgulhoso. O orgulho também é o que estraga mais a gente. Na realidade, a gente não sabe amar como Deus, da forma como a gente mesmo concebe, da forma como cada um concebe, quer que a gente ame o próximo. E a gente não faz isso. Por quê? Por conta do que a gente vê no mundo, por conta das experiências de vida que a gente tem. Então a gente tem que parar, pensar, analisar o que está acontecendo com a gente, perceber quais são os defeitos de caráter que a gente tem e admitir. A partir do momento que a gente admite que a gente tem, fica mais fácil a gente conseguir trabalhar. Apesar que também esse trabalhar não é nada fácil, porque às vezes a gente não admite que tem. Eu, particularmente, só fui admitir alguns dos meus defeitos de caráter através da partilha dos companheiros, através da terapia do espelho, como a gente costuma falar. Eu não sabia coisas que tinham guardadas dentro de mim, eu não sabia que eu tinha. Eu fui descobrir dentro de uma sala de NA. Por isso a importância da gente estar sempre na sala, frequentar mais de uma reunião, não tem problema nenhum. A gente é sempre muito bem-vindo em todas as reuniões. E aí a gente conhece pessoas diferentes, a gente vê que realmente, às vezes, o que a gente acha que pra gente é um problema, a gente não tem problema nenhum. Simplesmente são ajustes que a gente tem que fazer. E quando a gente começa a trabalhar quando a gente começa a fazer essa nossa autoanálise, esse inventário moral que o quarto passo pede pra gente, a gente tem algumas coisas que atrapalham a gente, que são os sentimentos negativos, que a nossa mente é muito inteligente. Então, a gente vai se fazendo meio que de vítima, vai justificando as coisas, vai tendo medo de se expor, porque ao mesmo tempo você encarar um seu defeito de caráter, a coisa que você tem que trabalhar em você, você tem que ter coragem mesmo. E essa coragem a gente não consegue sozinho, a gente consegue através do poder superior, porque é ele que faz com que a gente tome consciência disso. Apesar que não, a consciência é nossa, a gente toma consciência disso e ao mesmo tempo a gente precisa da ajuda dele para que a gente consiga trabalhar. E o medo às vezes impede, porque é difícil você aceitar que você é orgulhosa, que você é egoísta, que você é ciumenta. É difícil a gente aceitar tudo isso, a gente admitir na gente. Mas com a ajuda do poder superior, a rendição que a gente tem que fazer ao poder superior, a entrega que a gente tem que fazer, com certeza a gente será ajudada, né? E a gente não pode ter medo. O medo atrapalha muito. O que diz o programa de Neuróticos Anônimos? A gente tem que usar a fé no lugar do medo. Tem que ter fé. Faz a entrega total e tenha fé que o poder superior vai te trazer a sanidade, que é o que a gente tanto busca. Porque com todos esses nossos problemas emocionais, além da gente se prejudicar a nossa saúde, a gente também
prejudica os companheiros que convivem com a gente, colegas de trabalho, marido, filhos. Sempre tem um prejuízo que não é só nosso. E não foi para isso que Deus criou a gente, né? Deus criou a gente para que a gente fosse irmãos. E os irmãos não desejam mal para o outro, os irmãos não têm ciúmes, não são egoístas, e é tudo isso que a gente precisa trabalhar. E essa eu acho que está a verdadeira importância da nossa recuperação. A gente admitir, a gente perceber, a gente se colocar à disposição para melhorar e ao mesmo tempo a gente entregar para Deus. Porque quando a gente entrega para Deus, com certeza a gente consegue. Eu, em pouco tempo que eu tenho de NA, eu vou fazer 2 anos agora, daqui a 2 meses. Nesse pouco tempo eu já tive muitas vitórias. E graças à sala, graças ao estudo e graças aos companheiros que fazem as suas partilhas. Então eu agradeço muito ao Poder Superior, a minha madrinha que me levou para o NA, que é importante também a gente ter uma madrinha. Depois de um tempo a gente tem uma madrinha para poder a gente conversar, partilhar as nossas dúvidas. E eu agradeço muito a todas essas pessoas que hoje compartilham comigo essa minha recuperação. Muitas 24 horas de paz e serenidade para todos. Falando um pouquinho do quarto passo. Feliz por estar aqui com o grupo mais uma vez, recebendo partilhas que nos engrandecem e mostram o caminho para a recuperação, o caminho da recuperação e para a recuperação. Gratidão enorme, muito grata por vocês me ouvirem aqui. No texto referente ao quarto passo, livro verde, página 31, há um pedacinho que me chamou muito a atenção. Aprendemos que nascemos egoístas, que é a expressão de nossa carência espiritual. Entendo, enfim, que nasci egoísta e que o egoísmo é a própria expressão de minha carência espiritual. Quando penso, falo ou ajo no egoísmo, é porque estou em carência espiritual. Entendo hoje que por caminhar, viver sob a gerência do egoísmo, só machuquei muitas pessoas e a mim mesma. O quarto passo me era apavorante, porque sabia que ele me levaria a entender quem eu era. E não queria olhar esta pessoa aqui, não queria enxergar que esta pessoa aqui fosse o produto do orgulho exacerbado, mas como boa neurótica, justificava que o quarto passo conflitava com uma máxima do programa, que é esquecer os prejuízos. Na minha cabeça egoísta, criava esta incoerência, pois rever meus maus feitos do passado não combinava com o esquecer os prejuízos, ou seja, o só por hoje. Então pensava assim: horas vou ficar aqui relembrando as coisas feias que pensei, que falei e que fiz, como se isso não combine com esquecer os prejuízos. Mas quando enfim recebi aquela coragem extra do PS e comecei a fazer o quarto passo, o qual ainda faço até hoje, fui entendendo que prejuízo era esse que tinha de esquecer. Este prejuízo era o que eu achava de mim mesma e me foi observando com afinco, sem dó nem piedade, que fui formando uma nova pessoa, esta ainda em construção, não está pronta. Quero muito me esmerar em esquecer o prejuízo que tinha de mim mesma, porque os defeitos de caráter vão se dissolvendo e deixando no lugar aquele ser que o PS um dia pretendeu que eu fosse. Feliz agora porque posso seguir em frente, sem medo de ser feliz, construindo com o PS a felicidade por deixar de ser aquela que era incapaz de amar. Muito grata por me ouvirem. Desejo incontáveis horas de paz e serenidade que vamos construindo em cada momento, em cada aqui e agora, com cada novo entendimento. Gratidão pelo programa, pelos companheiros, pela presença do PS em mim e que posso visualizar em cada um de nós. Viver esta irmandade não tem preço.
Paz e serenidade a todos, companheiros.